Agora, o momento da palavra. Ouça com atenção. Glória a Deus. Vocês têm o que? Hábito de Shalom, Adonai, graça e paz, paz de Deus, paz do Senhor. O que vocês costumam dizer? Graça e paz. E eu tenho observado desde o primeiro momento que eu adentrei a este local, sobre o tema fogo. E você acredita que é este o tema que Deus me deu? Quando o fogo se apaga, ou quando o fogo se apagar? Sim ou não? Eu vi pelo louvor, Manuel o nome dele? O que toca teclado, é isso? Manuel, não é? Hã? Manuel? Onde? Aqui. Tremenda letra, viu? Parabéns, que Deus continue te usando. Eu tenho um CD teu, tu lembra, né? É uma bênção. Eu quero convidar vocês a meditar comigo, amados, em Hebreus 13:15. Em reverência à palavra, se vocês puderem ficar em pé. Não sou assembleiano, não tenho esse hábito, mas hoje, há mais de anos que eu não faço isso, eu gostaria que vocês ficassem em pé. Amém? Para que nós possamos lermos juntos ao final de 3, amém? 1, 2, 3. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. De novo, volta, de novo. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Podeis assentar, amém? Eu tinha várias possibilidades de ministrar uma palavra, mas Deus não permitiu que outra palavra senão esta fosse ministrada aos vossos corações. Sabemos muito bem o que é adoração, vocês sabem? Sim. Vocês sabem o que é louvor? Sim. Adoração, quando nós oramos a Deus, ou as letras de músicas falam da pessoa de Deus. Louvor, quando oramos a Deus, e no conteúdo da nossa oração, ou quando nós cantamos, as músicas, as letras, elas falam da obra do Senhor. Tudo isso é considerado adoração e louvor. Por que eu estou meditando em tudo isso? A fim de que nós possamos trazermos o símbolo da igreja de vocês. Há um fogo, e esse fogo sugere plena adoração. Ou seja, que continuamente se adore ao Senhor. Porém, Isaías 29:13 diz que os homens, eles têm adorado a Deus com os seus lábios, mas o seu coração continua distante de Deus. Então o que Deus requer, amado, não é uma adoração de palavras, mas de ação e de atitude. E o fogo, ele precisa continuamente estar aceso. Coloca para mim Levítico 6, do 6 ao 13. Levítico 6, do 6 ao 13. Eu quero entrar no mérito da verdadeira plena adoração da qual vocês pertencem. Essa plena adoração é um pleno culto, é um culto continuamente, é um culto que ele é habitual, não por aquelas 2 horas apenas, aonde nós estamos reunidos e denominamos e chamamos de culto. O verdadeiro culto do qual o Senhor quer relembrar, não que vocês já não saibam, mas quer relembrar aos nossos corações, é o verdadeiro culto que nunca deixou de existir. Que embora isso esteja no Antigo Testamento, existe o Novo Testamento, Jesus não veio para abolir, mas sim para dar cumprimento à lei. E este culto, ele nunca cessou, e ele deve continuar. O verdadeiro culto a Deus, nós encontramos aqui. E por sua culpa trará
ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado. Segue. Desta forma o sacerdote fará apropriação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer destas coisas que fez, e que o tornou culpado. Segue. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Segura aí, repita comigo: onde o fogo terá que ser mantido o quê? Repita comigo: onde o fogo terá que ser mantido. Como que vocês ousam falar de avivamento em Bauru? Como eu ouso falar de avivamento na minha cidade de Botucatu, na igreja a qual eu pertenço? Se nós não trouxermos a lembrança e colocarmos em prática, devolve aquele versículo lá, aonde o fogo, ele deve de continuamente ser mantido aceso, onde o fogo terá que ser mantido aceso, aonde a adoração terá que ser mantida acesa, aonde o louvor terá que ser mantido aceso. Só que nós estamos falando de manter aceso o quê? O fogo. Porém este fogo, amados, 570 vezes aparece a palavra fogo na Bíblia. Eu fui buscar isso e percebi que todas as vezes era o fogo da ira de Deus. Porque o verdadeiro culto de Levítico, alguém era culpado de algo, e para que não morresse este alguém pegava do melhor, uma oferta imaculada, sem mancha, sem mácula, e chegava-se à porta da tenda do encontro da congregação, e ali morria aquele animal, era derramado do teu sangue. Ao invés de morrer o culpado por ter pecado, morria o animal inocente. E isso foi até a vinda de Jesus, aonde foi a última oferta de Deus por todos os pecados, daqueles da época própria e daqueles vindouros, que somos nós, daqueles que nasceriam num futuro, e estes somos nós. Entenda que o verdadeiro culto, muitas das vezes, não se ofendam, porque eu já ministrei algo parecido na nossa igreja, não se ofendam. Não é dança, culto não é dança, mas também é. Culto não é louvor, a adoração que nós chamamos, mas também é. Culto não é eu estar aqui ministrando a palavra do Senhor, mas também é. Culto não é e não deve ser apresentações, mas também é. Mas o verdadeiro culto, aonde sempre existiu na Bíblia, é o culto aonde Deus, ele descia com o teu fogo. E o que era ofertado a ele era uma oferta imaculada e irrepreensível. E nos dias atuais, Deus quer trazer a memória da tua igreja, para que não cesse o fogo dele no local, ou seja, a presença, a glória e o seu poder. E como é que nós mantemos aceso este fogo, amado? Trazendo diante do Senhor. As igrejas, elas cessaram em ensinar que o verdadeiro culto é aquele onde se traz a confissão, o arrependimento. A nossa oferta, da qual era oferecida no passado, continua sendo a mesma. Deus, muitas das vezes, Ele não quer ouvir de você, mas você pode dizer, eu posso dizer: tu és lindo, maravilhoso, bendito, santo, tu és cheiroso, tu és tudo isso Deus já sabe. Não que você não deva, não que eu não deva falar, elogiar a Deus, mas o que Deus quer é a verdadeira oferta, para que o fogo não cesse, para que o fogo seja mantido aceso, num local denominado igreja física, porque a verdadeira igreja somos nós. Nós é que somos o templo do Espírito Santo. O que Deus quer? Ele quer do teu lábio,
dos teus lábios, dos meus lábios, a confissão, o arrependimento. É o que fede. No passado, o animal ele era morto, mas dentro dele existia redenho, fissura, barrigada, e se achava que isso que fede tinha que ser deixado de lado. Não. Deus ele pede para que você traga tudo isso diante da pedra do altar do Senhor, para que o fogo da tua presença venha. Muito mais agrada a Deus a confissão, o arrependimento de um pecado, de uma falha, de uma iniquidade, de uma palavra dada ao revés, no avesso, um gesto, um não, uma obra feita sem ser com amor. Tudo isso leva a você entender que o que Deus quer, para que seja mantida a tua presença, para que a glória venha, para que o poder venha, é necessário apresentarmos as nossas falhas, os nossos pecados. Então, para que haja um verdadeiro culto, tem que existir oferta. E é qualquer oferta? Abel e Caim. A qual delas foi rejeitada? De Caim. Então não é qualquer oferta. Não estou falando de valores, estou falando do melhor. O fogo, ele precisa ser mantido em nossas vidas. O fogo, ele precisa existir, mas não mais o fogo da ira. Porque Jesus, ele foi a oferta última, a oferta maior, que apaziguou o homem com Deus, para que a ira de Deus cessasse. Jesus foi a oferta maior, a oferta não simbólica, a maior oferta, a oferta de excelência, para que o fogo que antigamente descia, para consumir o holocausto, que era proveniente da iniquidade, da transgressão e do pecado, hoje em dia, o fogo que precisa e que quer descer, é o fogo da misericórdia, é o fogo da graça de Deus. E nós temos deixado o verdadeiro culto de lado, porque as ofertas elas precisam ser expostas, colocadas no altar. E eu quero lhe dizer que o altar do qual Deus se agrada é o altar da consciência. O altar, infelizmente, não é este púlpito. Aqui não é o altar do Senhor, mas ele pode ser. Se aqui em cima eu confessar, eu me arrepender, porque o altar, ele é espiritual. O altar é aquele momento que você está dirigindo o teu carro e você percebe a fraqueza tua que você teve há momentos atrás e você pecou, você mentiu, você falhou. Então é o momento da consciência, ali se instaura o altar. Mas se instaura o altar para qual ação? Para apresentarmos a nossa oferta. Muito mais do que você dizer que ele é lindo, maravilhoso, bendito, que ele tem isso, que ele tem aquilo. O que Deus quer é o que fede, é o que cheira mal dentro de nós, é o redenho, é a frissura, é a barrigada, porque é isso que nós vamos aprender daqui a pouco, que é a lenha que mantém acesa a presença, a glória. Porque não adianta nada ter louvor e adoração se não tem antes confissão, arrependimento. Não se cria, não se constrói um altar de louvor e adoração sem confissão, sem arrependimento, sem louvor, sem adoração. Não gera a glória de Deus. O que atrai a glória, o que gera o ambiente, o que cria o ambiente é confissão, arrependimento, é a oferta no altar, é a consciência nossa. Eu varri a igreja de qualquer jeito, eu ajudei fulano de qualquer jeito, porque o pastor pegou no meu pé. Tudo que nós fazemos, se não é voluntário, se não é de maneira voluntária, se não é por amor, nós pecamos. Pecamos contra alguém, pecamos contra Deus, pecamos contra a tua palavra. Quando bate a consciência, eu gerei dentro de mim o altar. Pode ser quando eu estou jogando bola, pode ser quando eu estou pescando, pode ser quando eu estou saindo com a minha família em férias. Ali bate a consciência, ali se gerou o altar, aonde devemos apresentar a nossa oferta. E toda oferta, aonde quando depositada no altar, sugere-se que o fogo vem, e o fogo vem mesmo. O fogo que vem, amado,
Coloca para mim, Levítico 9, 23 e 24. Levítico 9, 23 e 24. Diz assim: assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Segue. Saiu fogo da presença do Senhor. Saiu fogo da presença do Senhor. Saiu fogo da presença do Senhor. E consumiu o holocausto, ou seja, consumiu a oferta e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se em terra. Quando nós apresentamos o holocausto, a oferta, como foi aqui na vida de Moisés e Arão, que estavam cumprindo ao teu propósito, o fogo, ele veio e se apresentou. O fogo é a presença. Então o que vai manter a plena adoração no seu propósito é confissão, é arrependimento, é buscar dentro de si pelo Senhor Espírito Santo. O que nos aparta de Deus, Isaías 59, 2, são os nossos pecados, são as nossas iniquidades que fazem divisão entre nós e Deus. Não adianta pularmos, não adianta orarmos em língua, não adianta sermos dizimistas, não adianta sermos ofertantes, não adianta sapatearmos, se estamos em falta com o Senhor. Porque o Senhor nos criou para um propósito, louvar a Ele. Como que Ele vai ser louvado por nós? Se existe falhas em nós, se existe transgressões em nós, se não liberamos perdão àquelas pessoas que nos odeiam, brigamos com alguém e falamos ele lá, eu aqui. Como nós podemos dizer, amado, que nós louvamos a Deus, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, se Ele não pode ser manifestado através das nossas vidas? Entenda isso. E sabe o que mantém o fogo aceso, amado? Coloca para mim, filho. O primeiro livro de Reis, 18:33, onde o profeta, amado, ele tem a incumbência, e você é profeta do Senhor, ou pelo menos você precisa e eu preciso, nós precisamos sermos profetas do Senhor. E o verdadeiro profeta, antes de desafiar os inimigos, ele ajeita, ele arruma, é ele que traz a lenha, é ele que ajeita a lenha, ele que arruma a lenha no altar. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derrama-na sobre o holocausto e sobre a lenha. O que me interessa, depois arrumou a lenha. O verdadeiro profeta é aquele que arruma a lenha. É nós que mantemos o fogo do Senhor aceso em nossas vidas. Não é o pastor, não é o apóstolo Billy, a apóstola Raquel que vai manter acesa a chama dentro de vocês. É cada um de vocês. E o altar, amado, de Levítico, do verdadeiro culto, não é um local limpo, não é um local cheiroso, não é um local bonito, não é um local agradável. Não é. O verdadeiro altar é aquele onde a morte, aonde o sangue ali foi esborrifado, o sangue foi derramado, aonde ali foi apresentado o que nos separava de Deus. Para o verdadeiro culto precisa ter o sacerdote. Apocalipse 1:6, 5:10, Deus nos constituíste para Ele reino e sacerdote, para reinarmos em vida sobre a face da terra. Então você não precisa de nenhum homem, de nenhuma mulher, para que venha apresentar os teus pecados, as tuas falhas, as tuas transgressões. Deus, Ele só tem entre nós, Ele, a Jesus Cristo. João 14:6, e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão através de mim, que sou o Filho. Deus não consegue ver você, Deus não te conhece, Deus não me conhece, Deus não nos conhece, Ele só nos conhece pela pessoa bendita e santa de Jesus, porque Ele só conhece a Jesus. À sombra do Onipotente descansamos,
se hoje nós somos vistos, se hoje nós somos conhecidos, se hoje a nossa oferta é aceita, porque Ele, Deus, Ele vê a Jesus. Ele não te vê, Ele não me vê. Por isso que a presença do Senhor, ela precisa ser restaurada, não dentro da igreja física, de blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, mas da igreja espiritual que somos nós. Nós é que somos o templo do Senhor Espírito Santo. Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Coloque para mim, filho, segundo o livro das Crônicas 29:10, para que seja mantida, afastada de nós a ira de Deus, nós temos que alimentar o fogo. Vocês querem o fogo do avivamento? Eu também quero em Botucatu. Eu quero o fogo do avivamento. Eu quero ver multidões. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver a nuvem Shekinah. Eu quero ver aquela fumaça, aquela nuvem. Eu quero ver colunas de fogo. Eu quero ver braços brotando, braços crescendo para quem não tem. Eu quero ver olhos surgindo para quem não tem. Eu quero ver órgãos internos sendo gerados para quem não tem. Só que a igreja precisa voltar aos primórdios do verdadeiro culto. O verdadeiro culto, ele é composto de 4 elementos: oferta, altar, fogo e sacerdote. Oferta, altar, fogo e sacerdote. Oferta, altar, fogo e sacerdote. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Não tinha culto como nós temos hoje. Na minha igreja, não estou criticando vocês, ela é idêntica na liturgia. Somos irmãs em Cristo, guardamos um vínculo espiritual. Apanhamos tanto com estas ministrações de alguns meses para cá, onde o Senhor falou: para, vire e volte. Pare, vire e volte. Pare, vire e volte. Volte-se a Levítico 6, do 6 ao 13. Volte-se aos primórdios. Volte ao culto que me traz alegria. Muito mais que testemunho, muito mais que louvor, muito mais que adoração, muito mais que dança, muito mais que esta palavra. No passado não tinha nem ministração da palavra. O que se tinha era tão somente a apresentação das ofertas de sacrifício. Ao invés de morrer o pecador, morria um animal inocente. O culto que Deus tinha com os seus era este: oferta. Não é qualquer oferta. A de Abel foi aceita, a de Caim foi rejeitada. Tinha que ter um altar. O altar antigamente era um local físico e espiritual. Hoje ele continua sendo um local físico e espiritual, porém não precisa ser necessariamente a igreja. Este púlpito, ele só passa a ser o altar de Deus quando aqueles que aqui pisam, eles se conscientizam das suas falhas, da sua pequenez, se conscientizam que eles não podem, que eles se conscientizam que Deus, quando nos visita, não é porque mereçamos, mas é porque nós não merecemos, mas é porque Ele tem misericórdia da nossa vida. Coloque para mim, filho, Êxodo 12, 13. Não permita, o tema é: o fogo não deve cessar. Não permita que o fogo se apague. Não permita que a chama da presença, da glória e do poder de Deus cesse da tua vida. Êxodo 12, 13. Pifou? Êxodo 12, 13 diz assim. Sempre acontece isso comigo, eu transcrevi na íntegra aqui. O sangue será um sinal para indicar as coisas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição
não os atingirá quando eu ferir o Egito. O sangue de Jesus nos torna aptos, nos torna conhecidos de Deus. O que eu estou querendo dizer, não. O que o Espírito Santo está querendo dizer, pelo amor de Deus, olha aqui, estamos em poucos. Vocês são pessoas privilegiadas. O sangue, ele só é visto por Deus quando o sangue, não teu, mas o sangue de Jesus está em mim. Para ele estar em mim, eu tenho que ter gerado um altar, eu tenho que ter ofertado o meu pecado, eu tenho que ter confessado, me arrependido. Em 1 João 9, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados, e lhe purificar de toda injustiça. A igreja vive: o que comeremos, o que beberemos, ó céus, ó terra, ó tristeza. Nossa, olha que prova, olha que luta, não sabe nem distinguir luta de prova. Prova, não adianta repreender a Deus no nome de Jesus, que não vai cessar. Agora a luta é aquela que nós apanhamos com as próprias mãos, e aí você precisa reconhecer: Pai, eu plantei, ou seja, eu estou colhendo porque eu plantei. Pai, não precisa ser ajoelhado, viu? Não precisa de liturgia, mas é um sinal de reverência, sim, eu gosto. Mas não precisa, pode ser em pé, trepado numa árvore, numa escada, debaixo do sótão, deitado de ponta cabeça, plantando bananeira, de cueca, pelado, de terno, de saia, do que for. Gerou o ambiente da consciência, o altar está ali. Se o altar foi criado dentro de você, que é a consciência do Senhor Espírito Santo, traga a tua oferta. Quando você traz a oferta, no plano espiritual, houve o sangue de Jesus que te justificou, que lhe justifica de toda injustiça. Aí, por isso que eu peguei esse versículo para fundamentar a minha palavra, que não é minha, mas é do Senhor. Quando o anjo da destruição vem passando no Egito, e ele vê: epa, tem um arrependimento aqui, tem a confissão aqui desta mulher, deste jovem, desta jovem. Aqui eu vejo o sangue do meu filho, porque Deus não te vê. Eu já dei o versículo: Deus não te enxerga. Eu não sou conhecido de Deus, nós não somos conhecidos de Deus, a não ser pela pessoa bendita e santa de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Deus só vê, só conhece, só enxerga e só ouve aquilo que é feito no nome de Jesus. Para Ele, por Ele, é que são feitas todas as coisas. Por isso que o fundamento: o sangue será sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Quando a punição, quando o fogo da ira de Deus vier, vai se apartar de você, porque Ele vai ver a oferta maior, a oferta de excelência. Ele vai ver que sobre você foi gerado um altar, aonde você está crucificando o teu eu, aonde você está deixando de lado, mas Ele que tem que pedir perdão para mim, vai estar sendo deixado de lado a arrogância, a soberba, a prepotência, a altivez, e você reconhece: Pai, eu sei que foi esta pessoa que fez este mal para mim, mas mesmo assim, eu libero esta vida e eu peço perdão, se de alguma maneira eu ofendi a ela e ao Senhor. Pronto. Conscientizou, este é o altar. Então aprenda de uma vez por todas: altar não é o púlpito da igreja, é o local onde você apresentou a tua oferta. Você sacrificou o teu ego, sacrificou o teu eu, a tua prepotência, a tua arrogância, a tua soberba. Se quiser não, Deus quer. É isso que mantém acesa a chama do fogo do Senhor. Elogios a Deus é bom, deve ser dado. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Tu és bendito, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és poderoso. Tudo isso Ele sabe. Vamos cessar da nossa boca? Não vai cessar. Mas o que mantém aceso o altar é a lenha do arrependimento, é a lenha da confissão.
Lá Deus determinou a Moisés, a Arão e aqueles da família de Arão, aqueles que eram os levitas, aqueles que tinham a condição imposta por Deus de manter a lenha sobre o altar, para que o fogo lá de Levítico 6 não cessasse. Você é, eu sou, nós somos estes sacerdotes atuais da geração de Jesus, da linhagem de Jesus, porque Deus precisa te ver, igreja, Deus precisa te enxergar, Deus precisa ouvir o teu clamor, Deus precisa receber a tua verdadeira oferta, para que seja mantida acesa a chama do fogo de Deus. Kavod, o poder de Deus. Para que o poder venha, a igreja precisa estar lavada e remida, para que a presença seja manifesta dentro de nós, e a glória venha sobre nós. Porque Pedro, ele ensina lá em Atos, quando ele vai na casa de Cornélio, quando ele ouve, ele questiona Deus, brigou com Deus. Nós somos Pedro, questionamos Deus: como que eu vou matar esse animal impuro e vou comê-lo? Deus, tu está doidão? Não, é abominável isso. Filho, não diga que é abominável aquilo que eu já purifiquei, aquilo que eu já santifiquei. E eu aprendo com Pedro, que Deus queria levá-lo para uma casa. Chega-se uns homens, convida ele para ir até a casa de Cornélio, e lá a palavra de Deus nos ensina e nos diz que o Espírito Santo veio sobre eles, antes do batismo nas águas. Então entenda, amado, que Deus quer levar a sua igreja a agir pela revelação, pelos sonhos, pelo discernimento, pela visão que Deus quer dar à tua igreja. Não é você que faz a obra já foi feita por Jesus. Apenas seja, como foi ministrado quinta-feira, um cooperador do Senhor Espírito Santo. Não seja um Pedro, ou melhor, seja como um Pedro, bata de frente com Deus, mas ao final se renda a Deus. Vá na casa de Cornélio e deixa que o Espírito Santo possua aquele local, que o Espírito Santo desça sobre aquelas vidas e o salve do fogo eterno. Marcos 9:43, falando em fogo, falando em inferno, há um fogo que também nunca se cessa, que nunca se apaga. Está em Marcos 9:43. Agora a igreja não sabe que tem um fogo que nunca se apaga, e deixa o seu fogo apagar. Mas tem um fogo que nunca se apaga, consegue? Marcos 9:43. Nos evangelhos nós vemos que é um fogo que nunca se apaga, porém esse fogo apartai-vos de mim. Estou fora, como se diz na gíria, sartei de banda-te, estou fora. Olha este fogo. Se sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos. Ir para o inferno, onde o fogo nunca, leia comigo para você gravar, grave esse versículo. Aonde o fogo nunca. E o crente, eu não gosto de crente, não sou crente, não sou evangélico, não sou gospel, não tenho religião, não tenho igreja, eu sou a igreja, eu sou filho. Antes de ser servo, todo mundo acha bonita essa palavra servo, também acho, mas antes de ser servo, servo significa empregado. Empregado tem salário. Eu tenho herança, vocês têm herança. Só que esta herança é a presença bendita do Senhor Espírito Santo. O pastor já está bravo? Não, esse é o meu normal. Quando eu prego fora disso que eu estou anormal. Eu nasci exortado, amém? Fique tranquilo, não estou bravo com a igreja. Eu já nasci exortado, fique tranquilo. Aonde o fogo nunca. Quando eu li isso, confesso, quase caí de costa. Falei, então Satanás, ele quer competir com Deus em tudo. Ele também tem um foguinho lá, um foguinho não, é um fogão, Deus falou. É um infernão, aonde tem fogo que nunca se apaga. Falei, doideira, é plágio isso. Ele falou, ele vive me copiando, o diabo. Ele quer ter um fogo também eterno. Eu tento fazer com que a minha igreja entenda que não pode faltar lenha no altar. E eu disse isso desde Levítico, aonde eu instituí o verdadeiro culto a mim. Eu instituí aos levitas que não faltasse a lenha no altar,
que se mantivesse aceso de forma contínua e habitual. Aqui, ó simbolicamente. Aí vocês vão embora, o que vocês fazem? Eu quero desligar isso aqui, como que eu faço? Isso, quero desligar, como que eu faço? Pode tirar a tomada aqui? Como que é? É um botão aqui? Isso. Pronto. Cessou o fogo. Cadê o fogo? E agora, quando o fogo se apaga, que foi objeto do meu tema? O que fazer quando o fogo se apaga? Eu vou lá ligar. E como que você liga o fogo dentro de você? Aleluia, glória a Deus. Tem sabor de mel. Quando estive na prova, não me socorreu, não me ajudou, mas agora. Não, isso não liga o fogo do Senhor. Antes de você louvar e adorar, tem 2 degraus antes: confissão e arrependimento. Para confissão e arrependimento, tem que ter oferta. A oferta, ela precisa ser a de Abel, porque a de Caim foi rejeitada. Não é qualquer oferta, não é sendo o melhor dizimista, que ora melhor em línguas, o que prega melhor. Isso não é a melhor oferta, não. A melhor oferta é aquela feita por aqueles que são filhos do Senhor, aqueles que se humilham. Lamentações 3, cara ao pó, para que haja esperança. É sendo o menor para que possamos ser o maior. É estando por baixo para que nós possamos estar por cima. Em Mateus 25, se eu não estou enganado, 21 diz que nós temos... O que diz em Mateus 25, 21? Nem eu sei mais. Mateus 25, 21. Me veio esse versículo na cabeça. O que tem? Vamos ler. Mateus 25, 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Nós queremos participar da alegria do Senhor, mas seja fiel no pouco, para que no muito Deus possa te colocar. Grandes coisas, não tem assim no Fernandinho? Eu gostei muito dele, não gosto mais. Eu sou chato mesmo. Mas grandes coisas o Senhor tem a fazer. Grandes coisas o Senhor tem a fazer. O que o Espírito Santo encheu de alegria o meu coração, viu, Manuel, apóstolo Billy e Raquel? Eu vejo que ultimamente vocês estão procurando serem originais diante de Deus. No quesito, buscando as melodias, as letras e melodia que forma a música, para se torná-la em louvor e adoração, tendo algo original dado pelo Pai, de acordo com o caráter, a índole, o DNA, com a maturidade espiritual, com a identidade de vocês. Isso é algo que tem agradado ao Senhor. Não é fácil partir para uma carreira solo, onde Deus precisa usar os seus filhos. Agora imagine se o altar, ele está indigno na vida da pessoa. Como é que o fogo da inspiração, da revelação, como é que vem sobre a tua igreja, que somos nós, verdadeiramente uma inspiração? Amados, em 1º livro dos Reis, 18:33, primeiramente o profeta Elias foi e limpou os profetas de Baal, aqueles que tentaram fazer aos seus deuses um pedido para que descesse fogo dos céus, não desceu. Então, os Elias desta geração é que Deus procura, que venham arrumar aqueles altares que estavam danificados, sujos, contaminados, poluídos, escarnecidos pelo pecado, para que depois verdadeiramente o fogo da presença, da glória e do poder de Deus venha sobre a tua igreja. Eu preciso de mais 3 ou 4 minutos. É longa essa ministração, não dá. Coloca para mim Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Deus não me vê, Ele quer ver Cristo em mim. Não sou eu mais que vivo. Melhor dizendo, entendido sobre o verdadeiro culto, sobre o fogo no altar, que não deve cessar. Nós entenderemos que Gálatas 2:20, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive por mim. E a vida que eu quero viver, eu não mais
posso e nem devo. E aí nós caímos no propósito do Senhor, de sermos a tua imagem e semelhança. Eu ministrei domingo passado sobre 3 elementos, e aí eu encerro. Sobre uma laranja, sobre rosa e sobre um móvel antigo. E Deus dizia que esses 3 objetos serviriam para trazer um entendimento à tua igreja. Qual seja? A laranja, no pé de laranjeira, fruto bonito, retirado de lá, não tem nenhuma serventia senão espremer. Espremido o suco da laranja, eu vou dar para a laranja beber? Não, laranja não vai beber o suco, mas é para ser dado ao teu próximo. Quando nós entendemos o reino de Deus, olhem para cá, prestem atenção. Quando nós entendemos o nosso propósito como a verdadeira igreja de Cristo, quando nós entendemos que nós devemos ser a imagem e semelhança de Deus, quando a glória e o poder vem, não é para ficar xarabacaia, labraçuba, mas é para dar ao próximo. E a laranja, Deus ensinava à igreja que ela é espremida para liberar a tua glória. Não há como Deus retirar o que há dentro de vocês, se não tiver prova. Por isso que a prova é bem-vinda. Por isso que a prova retira o suco da laranja. Por isso que muitas das vezes Deus recolhe alguém da família, o outro perde o emprego. Não que Deus faça isso, não é Deus, é o diabo fazendo, porque aquela pessoa está em brecha. Porque Deus não é bandido, não retira carro de ninguém, não retira esposa, não retira filho. Mas as pessoas que não estão com o teu altar todinho voltado ao Rei da Glória, falta a lenha, falta as ofertas no altar, e por isso sobrevêm as lutas. Sobrevêm as lutas, e Deus permite que isso traga o esmagamento da laranja. A rosa também é bonita, ela cheira um pouco, beleza, tem o seu aroma, tem o seu cheiro, tem o seu perfume, mas só depois de bem esmagada que ela consegue, num ambiente como esse, muitas rosas, realmente liberar o teu aroma. Então todos nós precisamos sermos forjados. E Deus citava sobre um imóvel antigo que pertenceu há 80 anos para o tataravó, e veio passando de geração em geração, e chegou para a senhora. Só que foi passando por várias gerações. Um pintava de verde calcinha, azul calcinha, outro pintava de verde musgo, o outro de rosa, e nunca ninguém lixou, e foram repintando e repintando aquele móvel antigo. Moral da história: quando nós quisermos ver aquele fogo manifestado em glória e em poder, pessoas vomitando câncer, pessoas que não têm uma perna brotando, vendo a glória de Deus, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas andando sobre as águas, pessoas realmente abrindo o mar vermelho, para vermos toda a glória e o poder de Deus, é necessário voltarmos à condição original. Aquele móvel, ele precisa receber lixas, ele precisa ser lixado, precisa receber uma pranha, ele precisa ser pressionado por muitas lixas, para que possam remover as camadas que Satanás colocou pelos anos longe da verdade, longe da presença, vivendo de campanhas, é campanha disso, campanha daquilo, alimentando o povo com campanhas, e não alimentando o povo com aquilo que é original. Então aquele móvel, para Deus, para mim, que sou um expert, que gosto de ter móvel antigo, original, eu tenho que remover. E assim Deus está fazendo com a tua igreja nestes últimos tempos. Ele está removendo as camadas do pecado, as várias superfícies de tintas que escondem aquilo que é original. Deus, Ele requer desta igreja, da minha igreja, da verdadeira igreja de Cristo sobre a face da terra, aquilo que é original, a condição original, status quo, a situação de origem, o verdadeiro culto, oferta, altar, fogo e sacerdote, oferta, altar, fogo e sacerdote, oferta, altar, fogo e sacerdote. Aí eu posso, pastor, com todo respeito, pastor Bíblia, eu posso daí subir na cadeira? Pode. Eu posso dar pulinho? Pode. Posso plantar bananeira? Pode rodopiar? Pode. Pode tudo. Teve confissão, teve arrependimento, teve fogo no altar, Deus veio. É isso que agrada a Deus.
Mas então eu vou mudar a estrutura da plena adoração, a palavra salvação? Não, hipótese alguma. Há as pessoas que precisam ser mudadas. E é algo particular, é algo individual. Cada um tem as bênçãos que merece, não porque nós não merecemos nada, mas aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Uma igreja que é levada a entender o altar, o fogo e a oferta, e o sacerdócio, ela faz o culto na sua casa. Pastor, o senhor é a favor então que feche as igrejas? Nunca, porque aqui é ensinado o povo. Se todo mundo tivesse o entendimento, amém, não precisaria nem da condição física da igreja. Mas eu não sou aquele inspirado idiota que tem na internet que são contra a igreja física, contra os templos, porque é nele que nós bebemos. O verdadeiro culto não é de receber. Você não deve vir para receber no culto. O culto de Levítico é aquele de levar, é aquele de trazer. O culto de Levítico é o de levar, é o de trazer até o altar do Senhor a oferta. O culto do século 21, do século 20, de 2016 é o culto de irmos para receber. E está errado. É o culto de levarmos, é de trazermos. O que nos separa de Deus, o que te separa de Deus, é os nossos pecados, é a desonra. Porque, olhe para cá, ele vale mais que o mundo todo, mais que o mundo todo, mais que o mundo todo. Ele tem a imagem e semelhança de Deus. Deus, através da vida dele, se ele crê na palavra, vai ressuscitar as mortes, porque ele diz: ide e pregai que é chegado o reino dos céus, cure os enfermos, limpe os leprosos, expulse os demônios, ressuscite os mortos. De graça recebeste, de graça dai. Em Marcos lá 16 diz: e cooperando com eles ia o Senhor. De que mais nós precisamos, se cooperando conosco vai o Senhor? A igreja, ela precisa se tornar uma igreja viva, uma igreja sem parede, sair dos quatro cantos da parede e ser Deus e glorificar a Deus, entrando nos hospitais, parando com alguém e vendo o sofrimento dela numa calçada, a gente subjuga esse vagabundo de ser andarilho. Vagabundo somos nós, andarilho somos nós, seres inescrupulosos somos nós. Estes sim estão abandonados. Tive fome e não fosse me visitar, tive preso e não fosse me visitar, tive enfermo, não fosse orar por mim, tive sede e não me deste de beber. O verdadeiro evangelho é feito das quatro portas da igreja para fora, aonde verdadeiramente o fogo precisa alcançar este mundo, e este mundo só será alcançado através das nossas vidas. Por isso, plena adoração, coopere com o Senhor Espírito Santo, indo por toda a terra, manifestando um reino de poder, curando, libertando e ressuscitando a mortos. Chega! Há um fogo que precisa ser liberado, há uma glória. A laranja é apenas uma laranja, mas ela alimenta o próximo. Quando ela é espremida, esmagada, libera a tua glória. A rosa é apenas uma rosa, ela tem a sua glória de ser bela, mas verdadeiramente ela precisa liberar o perfume. Quando esmagada, ela libera o perfume. E o móvel antigo, com muita tinta, é um móvel totalmente não original. Permita que Deus traga a condição original para a tua igreja. Apóstolos, venham, aplauda o Senhor Jesus, amém?